No reino, mulher não podia debater ciência. No exato instante do julgamento, a aprendiz desobedeceu diante de todo o conselho. No reino de Valdoria, onde as estrelas ditavam o destino dos homens, havia uma jovem que nunca pronunciara uma única palavra. Seu nome era Helena, e aos 20 anos carregava o peso do silêncio como uma segunda pele. Nos corredores da torre astronômica, seus passos eram os únicos sons que ousava fazer. As outras pessoas sussurravam quando ela passava, não por malícia, mas por desconforto. Como confiar em alguém que não pode defender-se com palavras? Helena, traga-me os cálculos do solstício, ordenou mestre Cássius, sua voz ecoando pela câmara circular. Suas mãos, manchadas de tinta e cera, tremulavam ligeiramente, um sinal que ela aprendera a temer. Ela assentiu e se dirigiu ao armário de pergaminhos. Lá, entre rolos empoeirados e instrumentos de bronze, encontrou algo que não deveria estar ali: cálculos em sua própria letra. Cálculos que provavam um erro terrível. 3 meses antes, quando as colheitas falharam pela segunda vez consecutiva, o povo começara a murmurar. As datas sagradas não coincidiam mais com as estações. Os agricultores plantavam enquanto as estrelas mentiam sobre a chegada do inverno. Helena havia descoberto o erro por acaso, verificando antigas observações. O calendário real estava atrasado em 4 dias. Um erro que crescia a cada ano, como uma ferida mal curada. Mas como uma muda poderia acusar o sistema que alimentava todo o reino? Onde estão os cálculos, Helena? A voz de mestre Cássius soou mais impaciente. Ele se aproximou, e ela pode sentir o cheiro de vinho azedo em seu hálito. O Conselho Real espera nosso relatório amanhã. Ela estendeu o pergaminho oficial. Aquele com os números que mantinham a mentira viva. Mas suas mãos hesitaram. Em seus olhos, mestre Cássius deve ter visto algo, porque recuou um passo. Há algo errado? Helena olhou para ele. Este homem que a ensinara tudo sobre as estrelas, que a protegera quando outros queriam expulsar, lá da torre por ser uma aberração muda. Este homem cuja reputação ela estava prestes a destruir. Lentamente, ela balançou a cabeça, mas em seus olhos brilhava uma verdade que as palavras nunca conseguiriam esconder. Pela primeira vez em sua vida, Helena precisaria encontrar uma voz. O peso da verdade. Aquela noite, Helena não conseguiu dormir. Em sua pequena câmara nos andares superiores da torre, ela se debruçou sobre os cálculos à luz de uma vela vacilante. Os números não mentiam, nunca mentiam. Cada fórmula confirmava sua descoberta. O calendário oficial estava condenando o reino à fome. Os plantios aconteciam fora de época. As colheitas apodreciam antes do tempo. E tudo porque as estrelas no papel não correspondiam às estrelas no céu. Um som de passos a fez erguer a cabeça. Mestre Cássius apareceu na porta, o rosto marcado pela preocupação e pelo vinho. Helena, preciso falar contigo. Ele entrou sem convite e fechou a porta. Vi como me olhaste hoje. Conheço-te há 5 anos. Sei quando descobriste algo. Ela apontou para os pergaminhos espalhados sobre a mesa. Cássius se aproximou e ela observou seu rosto mudar conforme ele compreendia a magnitude do problema. Por todos os santos,
murmurou ele. Há quanto tempo sabes disto? Helena ergueu 3 dedos, depois fechou e abriu as mãos 3 vezes. 3 meses. 3 meses carregando este peso sozinha. E não me disseste nada. Sua voz continha uma mistura de mágoa e pânico. Helena, compreendes o que isto significa? Se o conselho descobrir que nossos cálculos estão errados há anos... Ela sentiu gravemente. Compreendia melhor do que ninguém. Mestre Cássio seria banido, talvez executado por incompetência. E ela, uma aprendiz muda que descobrira o erro, seria vista como cúmplice ou mentirosa. Não podemos revelar isto, disse ele, caminhando de um lado ao outro como um animal enjaulado. Há outra forma. Podemos ajustar os registros gradualmente. Dizer que fizemos uma descoberta, um aprimoramento. Helena balançou a cabeça vigorosamente. Com gestos amplos, apontou para a janela. Para o reino lá fora. Para as terras áridas, onde nada mais crescia. Eles morrerão enquanto protegemos nossa reputação. Cássius parou de andar. Helena, tu não compreendes a política da corte. Eles não nos agradecerão por admitir o erro. Eles nos culparão por ele. Mas nos olhos dela havia uma determinação que ele nunca vira antes. Lentamente, ela pegou um pedaço de pergaminho limpo e começou a escrever com letra cuidadosa. Quando terminou, estendeu o papel para ele. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de uma decisão que mudaria tudo. A verdade não precisa de nossa permissão para existir. A voz do coração. O amanhecer trouxe consigo uma resolução que Helena nunca imaginara possuir. Vestiu sua túnica mais simples e desceu até o pátio da torre, onde sabia que mestre Cássius a estaria esperando. Ele estava lá, pálido e com olheiras profundas. Pensaste melhor durante a noite. Helena segurava um rolo de pergaminhos contra o peito. Suas próprias observações, escritas com a meticulosidade de quem não podia se dar ao luxo de ser mal compreendida. Balançou a cabeça. Helena, por favor. Sua voz soou quase suplicante. Tu és como uma filha para mim. Não posso deixar-te destruir ambas nossas vidas por uma questão de princípios. Ela se aproximou e tocou gentilmente o braço dele. Em seus olhos havia compaixão, mas também uma força inabalável. Havia tomado sua decisão, e nada no mundo a faria recuar. Se insistes neste caminho, disse ele com voz quebrada, terás que enfrentar o conselho sozinha. Eu não posso estar ao teu lado quando apresentares essas descobertas. A dor da traição atravessou o coração de Helena como uma lâmina. O homem que a ensinara a ler as estrelas agora a abandonava quando ela mais precisava dele. Mas havia algo maior em jogo do que sua própria dor. Nos campos ao redor da capital, famílias inteiras definhavam porque as estrelas mentiam sobre quando plantar e quando colher. Helena assentiu, aceitando seu destino. Curvou-se respeitosamente para mestre Cássius, uma última reverência ao homem que, fora seu mentor, é menor que Cardinal Zero. 3 Cardinal é maior que, e se dirigiu para o grande salão onde o Conselho Real se reunia. Os corredores pareciam mais longos do que nunca. A cada passo,
ela sentia o peso dos pergaminhos em suas mãos e o peso ainda maior da responsabilidade em seu coração. Soldados da guarda real franziram o senho ao vê-la se aproximar das grandes portas de carvalho. "O que queres aqui, moça?" Helena não podia responder com palavras, mas sua postura dizia tudo. Ergueu os pergaminhos e apontou para as portas. Sua mensagem era clara, tinha algo vital a comunicar. "O conselho não recebe aprendizes mudas", disse o guarda com desdém. "Volta para tua torre e deixa os assuntos importantes para os homens." Foi então que algo extraordinário aconteceu. Helena sentiu uma força crescer dentro de si. Não a força das palavras que nunca tivera, mas a força da verdade que não podia mais contê-la. Pela primeira vez em 20 anos, abriu a boca e forçou um som para sair. "Por favor." Sua voz era apenas um sussurro rouco, mas ecoou pelos corredores como um trovão. Helena havia encontrado sua voz no momento em que mais precisava dela. O Conselho dos Homens. O grande salão do Conselho Real nunca parecera tão intimidador. Dezenas de rostos barbados se voltaram para Helena quando ela atravessou o limiar, seus pergaminhos tremendo levemente em suas mãos. "Que significa isto?" trovejou Lord Castor, erguendo-se de sua cadeira ornamentada. "Quem permitiu que uma aprendiz adentrasse estas câmaras sagradas?" O rei Valdriz, um homem de barba grisalha e olhos cansados, ergueu uma mão para silenciar a multidão. "Deixai-a aproximar-se. Se ousa interromper nosso conselho, deve ter razões de peso." Helena avançou pelo corredor formado pelos conselheiros, sentindo seus olhares como punhais. Alguns sussurravam entre si, outros a observavam com curiosidade ou desdém. Nenhum deles imaginava que uma jovem muda carregava nas mãos o destino de todo o reino. "Fala, moça", ordenou o rei. "Que és tu para ousar adentrar nosso conselho sem ser convocada?" A voz de Helena saiu como um fio, mas cada palavra foi pronunciada com determinação férrea. Sou Helena, aprendiz de Mestre Cassius. Venho, com urgência." Um murmúrio percorreu o salão. Lord Castor inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com malícia. "A muda falou? Que milagre é este? Certamente os deuses nos enviam sinais." "Silêncio", cortou o rei. "Continua, Helena. Que urgência te traz aqui?" Helena desenrolou seus pergaminhos com mãos que já não tremiam. A matemática sempre fora sua linguagem mais fluente, e agora seria sua salvação. As estrelas mentem, majestade. O calendário está errado." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, como uma tempestade que desaba, vozes indignadas explodiram por todo o salão. "Blasfêmia!" gritou um dos nobres. "Como ousa uma simples aprendiz questionar séculos de sabedoria?" "Onde está Mestre Cassius?" perguntou Lord Castor com um sorriso cruel. "Por que não vem defender sua protegida?" A pergunta atingiu Helena como um soco no estômago, mas ela manteve a postura ereta. Ele não sabe que estou aqui." Disse Lord Castor, saboreando cada palavra. "Então nossa jovem heroína age às escondidas, contra a vontade de seu próprio mestre. Que nobre comportamento."
Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas forçou-se a continuar. Aproximou-se da grande mesa e estendeu seus cálculos. Por favor, Majestade, vede os números. A matemática não mente. O rei examinou os pergaminhos por longos minutos, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria. Era um homem instruído e podia compreender ao menos parte dos cálculos complexos diante de si. Se estas observações estão corretas, disse ele finalmente, então plantamos no momento errado há 2 estações seguidas. Exatamente, sussurrou Helena. E se continuarmos assim, a próxima colheita será um desastre completo. Lord Castor bateu o punho na mesa. Não podemos aceitar a palavra de uma moça contra a sabedoria de nossos ancestrais. Se Mestre Cassius não endossa estas teorias loucas, por que devemos considerá-las? Foi então que Helena tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ergueu-se em toda a sua altura e, pela segunda vez naquele dia, forçou sua voz a ecoar pelo salão. Porque 1000 famílias morrerão de fome se estiverdes errado, disse ela, cada palavra clara como cristal. E eu não posso viver sabendo que poderia ter impedido isso. O salão mergulhou num silêncio absoluto. O rei estudou o rosto da jovem, vendo ali uma determinação que muitos de seus conselheiros jamais demonstraram. Lord Castor, disse ele finalmente, convocai Mestre Cassius imediatamente. Quero ouvir sua versão desta história. Helena fechou os olhos, sabendo que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Seu mentor chegaria em breve, e com ele viria o julgamento final de sua traição. A traição do mentor. Mestre Cassius adentrou o salão como um homem caminhando para a própria execução. Seus olhos encontraram os de Helena por um instante, e ela viu ali uma mistura de decepção e algo que parecia medo. Majestade, disse ele com uma reverência profunda. Viestes me chamar? O rei apontou para os pergaminhos espalhados sobre a mesa. Tua aprendiz trouxe-nos acusações graves sobre nosso calendário astronômico. Diz que as estrelas mentem e que enfrentaremos fome se não corrigirmos os cálculos. Mestre Cassius nem sequer olhou para os documentos. Majestade, Helena é uma jovem de grande talento, mas tem tendência a ver problemas onde não existem. É uma característica de sua condição especial. As palavras atingiram Helena como chicotadas. O homem que a ensinara a ler as estrelas agora a diminuía diante de toda a corte, usando sua deficiência como arma contra ela. Então negas que existem erros nos cálculos? Insistiu o rei. Posso assegurar-vos, Majestade, que nosso calendário foi verificado por gerações de sábios. Pequenas discrepâncias sempre existem, mas não são significativas o suficiente para causar as catástrofes que Helena imagina. Lord Castor sorriu triunfante. Vedes? Até mesmo seu próprio mestre reconhece que são fantasias de uma mente perturbada. Helena sentiu o chão desabar sob seus pés. Não apenas Cassius a abandonara. Ele estava ativamente trabalhando contra ela, distorcendo a verdade para proteger sua própria reputação. Mestre, ela conseguiu sussurrar. Vós sabeis que os números não mentem. Vós mesmo me ensinou isso. Cassius finalmente encontrou seus olhos, e por um momento sua máscara de autoridade escorregou.
Helena viu ali um homem aterrorizado, alguém que escolhera salvar a si mesmo em detrimento da verdade. Helena, tu és jovem e inexperiente. Confundes precisão com importância. Sim, há pequenos desvios, mas não do tipo que causaria as calamidades que prevês. Pequenos desvios? A voz de Helena cresceu, alimentada por uma indignação que nunca sentira antes. 36 dias de diferença no ciclo de plantio é pequeno? Um murmúrio percorreu o salão. Mesmo os conselheiros mais ignorantes em matemática reconheciam que mais de um mês de diferença não era insignificante. O rei franziu o senho. Cássius, é verdade que há 36 dias de discrepância? O mentor de Helena hesitou por um segundo longo demais. As medições são complexas, Majestade. Interpretações diferentes podem levar a conclusões diferentes. Isso não responde à minha pergunta, disse o rei com uma frieza crescente. Helena sentiu uma força nova crescer dentro dela. Pela primeira vez em sua vida, estava vendo seu mentor, seu herói, ser exposto como o homem falho que realmente era. Majestade, disse ela, sua voz agora firme e clara. Posso provar cada um de meus cálculos. Posso mostrar-vos as observações diretas das estrelas, as medições matemáticas, as projeções para as próximas estações. E eu posso mostrar séculos de tradição e sabedoria acumulada. Rebateu Cássius, sua voz ganhando um tom desesperado. Esta moça quer que abandonemos todo o conhecimento ancestral baseado em algumas contas que fez sozinha. Contas que vós me ensinastes a fazer. Respondeu Helena calmamente. Usando métodos que vós me mostrastes. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. O rei olhou alternadamente para mestre e aprendiz, vendo ali um drama que transcendia simples divergências acadêmicas. Lord Tomás, disse o rei finalmente, dirigindo-se ao conselheiro mais velho. Vós tendes conhecimento suficiente de astronomia para avaliar estas afirmações? Lord Tomás, um homem de cabelos brancos e expressão sábia, assentiu lentamente. Algum conhecimento, sim. Com vossa permissão, gostaria de examinar tanto os cálculos da jovem Helena quanto os registros oficiais de Mestre Cássius. Cássius empalideceu visivelmente. Certamente, isso é desnecessário. Minha palavra deve ser suficiente. Tua palavra já não é suficiente. Cortou o rei com frieza. Se há chance, mesmo pequena, de que Helena esteja correta, não posso arriscar a vida de meu povo por orgulho ou tradição. Helena olhou para seu mentor uma última vez. Nos olhos dele, viu não raiva, mas uma tristeza profunda. A tristeza de um homem que escolhera o caminho errado e sabia que não haveria volta. Lord Tomás, disse o rei, tendes 3 dias para examinar todos os documentos e apresentar vossos achados. Até lá, tanto Helena quanto Cássius permanecerão sob custódia da corte. Enquanto os guardas se aproximavam, Helena sentiu uma mistura estranha de terror e alívio. Havia dito a verdade, custasse o que custasse. Agora estava nas mãos dos deuses e da matemática. A verdade das estrelas. 3 dias se passaram como uma eternidade. Helena permaneceu numa pequena câmara da Torre Real, com apenas seus pergaminhos como companhia. Guardas traziam suas refeições em silêncio.
e ela não sabia se era tratada como convidada ou prisioneira. Na manhã do quarto dia, foi escoltada novamente ao grande salão. Desta vez, a atmosfera era diferente, mais solene, carregada de expectativa. Lord Tomás estava de pé diante da mesa real, cercado por pilhas de documentos e instrumentos de medição. Mestre Cassius também estava presente, mas parecia ter envelhecido anos em apenas 3 dias. Seus olhos evitavam os de Helena, fixos no chão como um homem aguardando sentença. Lord Tomás, disse o rei, que descobristes em vossa investigação? O conselheiro mais velho respirou fundo antes de responder. Majestade, após examinar cuidadosamente todos os cálculos, observações e registros históricos, devo informar que Helena está absolutamente correta. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Lord Castor meio se ergueu de sua cadeira, incrédulo. Mais do que isso, continuou Lord Tomás, seus cálculos não apenas identificam o erro, mas oferecem uma correção precisa que poderia salvar a próxima colheita se implementada imediatamente. O rei voltou-se para Mestre Cassius. E vós, Cassius, que tendes a dizer sobre isso? Cassius finalmente ergueu os olhos, e Helena viu neles uma derrota completa. Eu sabia que havia discrepâncias, mas temia que admitir erros destruiria a confiança do povo na astronomia real. Pensei que poderia ajustar gradualmente, sem causar pânico. Vós sabíeis? A voz do rei saiu baixa, perigosa. Sabíeis que nossas previsões estavam erradas e escolhestes o silêncio? Eu tentava proteger o reino da instabilidade. Vós tentáveis proteger vossa própria posição, cortou o rei. E no processo, condenáveis milhares à fome. Helena sentiu uma compaixão inesperada pelo homem que a traíra. Cassius não era malvado. Era apenas humano. Fraco, aterrorizado por admitir imperfeição. Majestade, disse ela suavemente. Mestre Cassius me ensinou tudo o que sei sobre as estrelas. Sem ele, eu nunca teria descoberto o erro. Talvez possamos corrigi-lo juntos. Cassius olhou para ela com espanto, lágrimas brilhando em seus olhos. Helena, depois de como te tratei, como podes? Porque a verdade é maior que nosso orgulho, respondeu ela. E o reino precisa de todos os sábios trabalhando juntos, não lutando entre si. O rei estudou ambos por um longo momento. Helena, tua sabedoria supera tua idade. Cassius, foste afortunado de ter uma aprendiz com coração mais nobre que o teu. Lord Castor, que permanecera silencioso, finalmente se manifestou. E que fazemos agora? Como explicamos ao povo que nosso calendário estava errado? Como mantemos a ordem quando a própria base de nossa agricultura for questionada? É menor que Cardinal Zero. 4 Cardinal. É maior que... Foi Helena quem respondeu, sua voz clara e confiante. Dizemos a verdade. Que os sábios do reino descobriram uma forma de melhorar as colheitas. Que as estrelas nos revelaram novos segredos para alimentar nosso povo. Transformas um erro em descoberta, murmurou Lord Tomás com admiração. Brilhante. O rei assentiu lentamente. Assim seja. Helena, tu serás nomeada astrônoma real adjunta, trabalhando para implementar estas correções imediatamente.
Cassius, tua experiência ainda é valiosa, mas agora trabalharás sob a supervisão de Lord Tomás. E eu, Majestade? Perguntou Helena hesitante. Continuarei muda na corte? Uma estranha entre os nobres? O rei sorriu. A primeira expressão verdadeiramente calorosa que ela vira dele. Helena, tu encontraste tua voz quando o reino mais precisava dela. Nenhum de nós jamais te verá como muda novamente. Naquele momento, Helena compreendeu que sua jornada não terminara. Estava apenas começando. Não mais a aprendiz silenciosa escondida na torre, mas uma voz da verdade que o reino aprendera a ouvir. Enquanto deixava o salão real, seus pergaminhos agora carregados como tesouros em vez de acusações, Helena olhou uma última vez para as janelas que mostravam o céu. As estrelas continuavam lá, eternas e verdadeiras, esperando por todos aqueles corajosos o suficiente para ler sua linguagem. Mestre Cassius aproximou-se dela nos degraus do palácio. Helena, disse ele, com voz quebrada. Podes me perdoar? Ela tocou gentilmente o braço dele. O mesmo gesto que fizera 3 dias antes, mas agora carregado de compaixão em vez de desafio. Já vos perdoei, mestre. Agora precisamos trabalhar juntos para salvar as colheitas. Enquanto caminhavam lado a lado de volta à torre astronômica, Helena sabia que havia encontrado algo mais valioso que sua voz. Havia encontrado sua força, sua verdade e seu lugar no mundo. As estrelas brilhavam acima deles, indiferentes aos dramas humanos, mas Helena agora sabia que mesmo o silêncio podia falar verdades profundas quando vinha do lugar certo do coração. Helena encontrou sua verdade nas estrelas, assim como você pode encontrar a sua nas histórias que ouvimos juntos. Seja enquanto caminha pelas ruas da cidade, ou nos momentos silenciosos antes de dormir, há sempre um refúgio esperando por você. Cada história que compartilhamos aqui carrega ecos de lutas universais, o medo de falar a verdade, a coragem de transformar nossa diferença em força. E quando você se inscreve, garantimos que essas jornadas sempre estarão aqui, prontas para te acompanhar. Mas às vezes, a verdade mais devastadora não vem das estrelas, mas dos segredos que se escondem nos corredores do poder. Nos aposentos reais de Portugal medieval, outro pintor enfrentou dilemas ainda mais sombrios quando sua arte se tornou testemunha de crimes que poderiam destruir um reino. Quando os pincéis revelam mais do que deveriam, que preço você pagaria pela honestidade?